O que foi encontrado ali nunca deveria existir. Não naquela altitude. Não naquele tipo de terreno. E definitivamente não daquela forma. Sob uma encosta aparentemente comum no leste da Turquia, sensores modernos começaram a devolver sinais que contrariavam tudo o que se espera de uma formação natural. As leituras não mostravam rocha fragmentada, nem camadas desordenadas de sedimentos. O que surgia nos dados era outra coisa. Algo contínuo, organizado, deliberadamente estruturado. Durante décadas, aquele ponto específico foi tratado apenas como mais um recorte irregular do relevo montanhoso. Nenhuma trilha importante, nenhuma cidade relevante ao redor. Apenas vento, neve e silêncio. Mas quando a tecnologia começou a olhar além da superfície, a montanha deixou de parecer apenas montanha. As primeiras anomalias surgiram como linhas longas demais para serem ignoradas. Não seguiam o padrão dos deslizamentos comuns da região. Não respeitavam a lógica do acaso geológico. Elas se repetiam, mantinham distância regular entre si e pareciam obedecer a uma forma maior, como se fizessem parte de algo que um dia teve função. Quanto mais os dados se acumulavam, mais difícil ficava sustentar a explicação simples. Aquilo não parecia fruto de pressão aleatória, nem de erosão progressiva. A própria simetria já era um problema. A natureza raramente se preocupa em alinhar, medir ou repetir com precisão. Ainda assim, era exatamente isso que aparecia sob o solo. E se você gosta de ver mistérios espalhados pelo mundo, daqueles que não aparecem em livros escolares nem em explicações rápidas, curta o vídeo e se inscreva no canal Segredos Ocultos. Porque o que está sendo revelado aqui não é algo que se entende em uma única camada. À medida que os instrumentos avançavam alguns metros abaixo da superfície, surgia a confirmação de que aquela estrutura não era maciça. Existiam vazios internos, espaços contínuos, áreas onde o solo simplesmente não se comportava como deveria. Isso não indicava apenas erosão, indicava ausência, como se algo tivesse ocupado aquele lugar por muito tempo e depois desaparecido. A região é conhecida por sua atividade tectônica intensa. Terremotos, fluxos de lama endurecida, colapsos antigos. Tudo isso poderia explicar formas estranhas, mas não explicava continuidade, não explicava padrão, não explicava repetição em escala tão grande. E principalmente não explicava por que aquela anomalia tinha limites tão bem definidos. Quando o contorno completo começou a ser mapeado, surgiu uma nova inquietação. A forma geral não era amorfa, não era irregular. Ela se alongava em um eixo principal, com extremidades suavemente curvas e laterais quase paralelas. Vista de cima, lembrava algo que não costuma ficar enterrado em montanhas. Não era uma comparação simbólica, era geométrica. A própria dimensão chamou atenção. Grande demais para ser ignorada, grande demais para ser casual, e grande demais para caber confortavelmente em qualquer explicação rápida. Aquilo não era apenas estranho, era inconveniente para as teorias existentes. O silêncio ao redor do local contrastava com o peso do que estava sendo revelado sob os pés. Nenhum sinal visível na superfície denunciava o que estava escondido ali. Nenhuma marca evidente, nenhuma estrutura exposta. Apenas terra compactada, grama irregular e uma história que parecia ter sido empurrada para baixo, camada após camada. Mas algumas histórias não desaparecem, elas apenas esperam. E naquele ponto específico das montanhas, a sensação era de que o solo não estava escondendo um objeto, estava guardando uma pergunta que nunca foi respondida. Em certos lugares, o que chama a atenção não é o que aparece, mas o que insiste em permanecer fora de vista. E quando a superfície começa a falhar em esconder o que está abaixo, a próxima camada quase sempre traz algo ainda mais difícil de ignorar. Em alguns desses pontos, o problema deixou de ser a forma externa e passou a ser o que existia por dentro. Não algo quebrado ou caótico,
mas espaços que pareciam ter sido deixados ali de propósito, esperando para serem encontrados. Quando os equipamentos passaram a investigar o interior da formação, a história mudou de escala. Até aquele momento, tudo poderia ser descartado como uma ilusão geométrica criada pela erosão. Mas o subsolo não mente da mesma forma que a superfície engana. Ele responde apenas ao que realmente está ali. E o que começou a surgir nos registros não se parecia em nada com um bloco sólido de terra compactada. As leituras indicavam vazios internos contínuos, alinhados ao longo do eixo principal da estrutura. Não eram bolsões irregulares, comuns em terrenos instáveis. Eram espaços longos, com início, meio e fim definidos. Alguns se estendiam por dezenas de metros sem interrupção, mantendo largura e profundidade constantes, como se tivessem sido preservados contra o colapso natural que o tempo costuma impor. Esses vazios não apareciam isolados. Eles se repetiam em camadas diferentes, separados verticalmente por intervalos relativamente regulares. O padrão não lembrava cavernas naturais nem canais de água subterrânea. Cavernas seguem falhas, rachaduras, fraquezas da rocha. Aquilo seguia a ordem, uma lógica interna difícil de ignorar. À medida que os dados eram sobrepostos, uma imagem mais clara começava a se formar. Os espaços internos pareciam organizados ao redor de um corredor central. Esse eixo atravessava a estrutura de ponta a ponta, funcionando como uma espécie de espinha dorsal. Dele partiam áreas laterais, simétricas como compartimentos distribuídos de forma intencional. O mais desconcertante não era apenas a presença desses espaços, mas a forma como eles resistiram ao tempo. Em uma região marcada por terremotos e fluxos de lama, vazios subterrâneos costumam colapsar rapidamente. No entanto, ali, algo havia sustentado essas áreas por séculos, talvez milênios. Mesmo após a decomposição completa do que um dia ocupou aquele lugar, a estrutura geral permaneceu registrada no solo. Os instrumentos não identificavam apenas ausência de material. Eles detectavam diferenças claras de densidade entre o interior e o exterior da formação. O que estava dentro não reagia como rocha, nem como lama compactada. Era como se o solo tivesse se reorganizado em torno de algo que já não estava mais ali, mas que deixou um molde invisível, preservado pela pressão e pelo isolamento. Essa leitura levantou uma hipótese inquietante. O que quer que estivesse ali não foi simplesmente soterrado, foi selado. Camadas de sedimentos mais densos acima da estrutura indicavam um evento rápido, capaz de cobrir tudo de uma só vez, impedindo a dispersão imediata do material orgânico e protegendo o interior de colapsos completos. O silêncio do lugar começava a ganhar outro significado. Não era apenas um vale esquecido. Era um ponto onde forças extremas haviam atuado de maneira concentrada, enterrando algo grande demais para desaparecer sem deixar vestígios. Algo que não se misturou ao solo de forma aleatória, mas que obrigou o próprio terreno a se adaptar à sua presença. Com o refinamento das análises, surgiram também limites claros. A estrutura interna não se espalhava indefinidamente. Ela tinha bordas, terminações abruptas, como se o objeto original tivesse um tamanho exato, respeitado pelo processo de soterramento. Fora desses limites, o solo voltava ao comportamento normal da região. Nesse estágio da investigação, já não se tratava mais de uma curiosidade geológica. O subsolo havia revelado organização demais para ser descartada, mas ainda pouco o suficiente para não permitir certezas. Era o tipo de descoberta que não grita respostas, apenas aumenta o volume das perguntas. E quanto mais os sensores avançavam, mais evidente ficava que aquilo não era apenas um vazio deixado pelo acaso. Era a ausência de algo que um dia ocupou espaço real, teve peso, exerceu pressão e alterou permanentemente o ambiente ao redor. Em alguns casos, o interior de uma formação diz menos do que o seu contorno. Em outros, é justamente a forma externa que denuncia que aquilo nunca foi apenas terra,
E quando essa forma começa a ser vista de cima, o desconforto muda de lugar. A mudança mais desconfortável aconteceu quando a análise deixou de olhar para dentro e passou a observar o todo. Vista diretamente do solo, a formação parecia apenas um relevo incomum, alongado demais para ser ignorado, mas ainda possível de ser explicado como o capricho da erosão. Foi apenas quando os mapas aéreos e as reconstruções digitais começaram a se sobrepor que a percepção mudou de forma definitiva. De cima, o contorno era claro demais. Não havia curvas aleatórias nem extremidades quebradas. A estrutura apresentava um eixo central longo, laterais quase paralelas e terminações suavemente afuniladas. Não lembrava um deslizamento, nem um acúmulo irregular de sedimentos. Lembrava algo que havia sido moldado para cortar resistência, não para se espalhar sem controle. As medições reforçaram o incômodo. O comprimento ultrapassava 160 metros. Grande demais para ser um erro de leitura. Grande demais para ser apenas uma coincidência visual. A proporção entre comprimento, largura e altura seguia uma lógica funcional, como se cada dimensão tivesse sido pensada para sustentar peso, distribuir carga e manter estabilidade. Em ambientes naturais, formas alongadas costumam perder definição com o tempo. A erosão corrói bordas, cria irregularidades, quebra simetria. Ali, o contrário parecia ter acontecido. Mesmo após milhares de anos sob pressão, o desenho geral permanecia reconhecível. Não perfeito, mas persistente, como se o solo tivesse tentado apagar a forma e falhado. A comparação com outras formações da região tornava o contraste ainda mais evidente. Nenhuma delas apresentava limites tão bem definidos. Nenhuma mantinha simetria longitudinal tão consistente. A maioria se espalhava, se fragmentava, se confundia com o entorno. Aquela, não. Ela se destacava como um corpo estranho inserido em um ambiente que não parecia ter sido feito para acomodá-la. O que tornava a situação ainda mais delicada era o fato de que a forma externa correspondia exatamente aos limites internos detectados anteriormente. Onde os sensores indicavam vazios e compartimentos, o contorno externo respeitava o mesmo desenho. Não havia deslocamento significativo. Não havia distorção incompatível. Exterior e interior conversavam entre si. Isso reduzia drasticamente o espaço para explicações simplistas. Se fosse apenas um fenômeno superficial, o interior não apresentaria organização. Se fosse apenas um vazio interno, a superfície não manteria forma definida. Mas ali, as duas coisas coexistiam, reforçando a ideia de que a estrutura não era um efeito colateral da geologia, mas o resultado direto da presença de algo sólido no passado. A cada nova sobreposição de dados, a comparação deixava de ser simbólica e passava a ser estrutural. Aquilo não se parecia com um barco por associação cultural. Parecia porque obedecia às mesmas regras físicas: alongamento, simetria, distribuição equilibrada. Elementos que surgem quando algo precisa se mover, flutuar ou resistir a forças extremas. Mesmo assim, nenhuma afirmação era feita. Nenhum rótulo era aplicado. O silêncio metodológico era intencional, porque, naquele ponto, não era necessário nomear nada. A forma falava por si. E quanto mais se observava, mais difícil ficava ignorar que aquela silhueta não havia sido desenhada pelo acaso. O desconforto vinha justamente daí, não de uma conclusão precipitada, mas da ausência de uma explicação confortável. A forma estava ali, visível, mensurável, persistente, e não se encaixava com facilidade em nenhuma categoria conhecida da paisagem natural da região. Algumas formas são apenas curiosas, outras se tornam impossíveis de desver, e quando isso acontece, a pergunta deixa de ser o que isso parece, e passa a ser por que isso está aqui. Enquanto essa forma continua ali, silenciosa, pessoas de lugares completamente diferentes tentam entender o que ela significa.
Se você está acompanhando essa história agora, deixa nos comentários de onde você está assistindo, cidade e estado. Às vezes, mistérios locais acabam conectando pessoas que nunca imaginariam estar olhando para o mesmo ponto do mapa. Em certos lugares, a forma externa já seria suficiente para levantar suspeitas. Mas ali, o verdadeiro peso não estava apenas no desenho visível, e sim no que o próprio solo havia absorvido ao longo do tempo, como se tivesse registrado uma memória impossível de apagar. A partir do momento em que a forma geral foi aceita como um dado objetivo, a análise passou a se concentrar em algo ainda mais desconfortável: a simetria. Não a simetria superficial, facilmente atribuída a coincidências visuais, mas a simetria estrutural, aquela que só aparece quando forças são distribuídas de maneira controlada. Esse tipo de organização raramente surge sem intenção, e quando surge, costuma deixar rastros claros de como foi produzida. Os dados mostravam correspondência entre os lados esquerdo e direito da estrutura. As distâncias entre os limites externos se mantinham consistentes ao longo do eixo principal. As irregularidades existiam, mas não eram caóticas. Elas se repetiam de forma semelhante em ambos os lados, como deformações espelhadas causadas pelo mesmo tipo de pressão ao longo do tempo. Em ambientes naturais, processos geológicos tendem a favorecer a assimetria. Deslizamentos seguem o caminho mais fraco. Erosões atacam pontos vulneráveis. Fraturas se espalham de forma imprevisível. A simetria, quando aparece, costuma ser localizada e frágil. Ali, não. Ela atravessava a estrutura inteira, persistindo mesmo após séculos de atividade tectônica. O paralelismo interno reforçava essa estranheza. As leituras indicavam linhas internas correndo lado a lado por longos trechos, mantendo distância relativamente constante entre si. Não havia convergência aleatória, nem dispersão caótica. Era como se o espaço tivesse sido dividido seguindo um critério funcional, e não simplesmente ocupado por sedimentos acumulados ao acaso. Mesmo quando o terreno ao redor mostrava sinais claros de deformação natural, a estrutura principal mantinha coerência. Isso sugeria que ela não havia se formado junto com o ambiente, mas sido imposta a ele. O solo parecia ter se moldado ao redor da estrutura, e não o contrário. Essa inversão de lógica é rara em formações geológicas espontâneas. Outro ponto crítico era a repetição vertical. As camadas internas não apareciam apenas em um único nível. Elas se repetiam em alturas semelhantes, criando uma sensação de organização empilhada. Esse tipo de disposição é comum em construções humanas e extremamente incomum em processos naturais não guiados. A análise comparativa com formações conhecidas tornou o contraste ainda mais evidente. Mesmo estruturas criadas por fluxos de lama endurecida, que podem gerar formas alongadas, não mantêm paralelismo interno consistente. Elas se espalham, se fragmentam, perdem definição rapidamente. A formação em questão resistiu a tudo isso de forma quase teimosa. O desconforto não vinha apenas do que era visto, mas do que não era encontrado. Não havia sinais claros de fraturas caóticas atravessando a estrutura. Não havia evidências de colapsos internos aleatórios que justificassem os vazios observados. Era como se algo tivesse sustentado aquela organização por tempo suficiente para que o ambiente ao redor se adaptasse. Essa persistência levantava uma hipótese silenciosa. Talvez a estrutura original não tivesse sido apenas grande, mas também resistente, capaz de suportar pressão, peso e movimento, sem perder completamente sua integridade antes de desaparecer. Mesmo após sua decomposição, a forma que ela impôs ao solo continuou existindo como um negativo estrutural. Quanto mais os dados eram refinados, mais difícil ficava sustentar a ideia de coincidência acumulada. Coincidências podem explicar um detalhe isolado, duas talvez. Mas quando forma, interior, simetria e repetição convergem, a palavra acaso começa a perder força explicativa. A simetria, nesse caso, não oferecia respostas.
Ela apenas retirava explicações fáceis da mesa. E quando as explicações fáceis desaparecem, o que resta costuma ser algo que exige muito mais cuidado para ser enfrentado. Em alguns lugares, a forma e a simetria já seriam suficientes para levantar suspeitas. Mas ali, o solo guardava outra camada de informação, não visível, não estrutural, mas química. Uma memória silenciosa que não depende de imagens, apenas de vestígios que o tempo não conseguiu dissolver completamente. Quando a análise estrutural chegou ao limite do que podia revelar, a investigação mudou de linguagem. Em vez de formas, linhas e volumes, passou a observar algo menos visível, porém mais persistente. A química do solo. Diferente da madeira, da pedra ou do metal, a composição química não desaparece com facilidade. Ela se infiltra, se mistura e permanece como um registro silencioso do que esteve ali. As primeiras amostras foram coletadas dentro do perímetro exato da formação. Outras vieram de áreas imediatamente externas, usadas como controle. A expectativa inicial era encontrar variações mínimas, compatíveis com diferenças naturais de drenagem ou vegetação. Mas os resultados não seguiram esse roteiro. O solo interno apresentava uma assinatura completamente distinta. Os níveis de matéria orgânica eram significativamente mais altos dentro da estrutura, não em pontos isolados, mas de forma contínua, respeitando os mesmos limites observados na forma externa e nos vazios internos. Essa concentração não se espalhava pelo entorno. Ela começava e terminava exatamente onde a formação começava e terminava, como se estivesse contida por uma fronteira invisível. Além disso, os índices de potássio chamaram a atenção. Esse elemento costuma ser liberado durante a decomposição prolongada de materiais orgânicos densos, especialmente madeira. Em solos comuns da região, os níveis permanecem relativamente estáveis. Ali, dentro da formação, eram elevados demais para serem ignorados e altos demais para serem atribuídos apenas à vegetação superficial. O pH do solo reforçava essa anomalia. Enquanto o terreno ao redor mantinha uma acidez próxima do neutro, o interior da estrutura apresentava um solo mais ácido, resultado típico de processos longos de decomposição orgânica em ambiente com pouco oxigênio. Esse tipo de condição não surge rapidamente. Ele exige tempo, isolamento e volume significativo de material original. O mais inquietante era a coerência desses dados. Não se tratava de um pico isolado ou de uma leitura ambígua. As amostras repetiam o mesmo padrão, coletadas em diferentes pontos da estrutura. O solo parecia ter absorvido, ao longo de séculos, a decomposição de algo que não apenas existiu ali, mas ocupou aquele espaço de forma contínua e dominante. Em regiões onde raízes profundas ou antigas florestas influenciam o solo, essas assinaturas costumam ser difusas, espalhadas, difíceis de delimitar. Ali, não. A química respeitava o desenho da estrutura com uma precisão desconfortável, como se o solo tivesse sido moldado quimicamente por algo que possuía forma, volume e limites claros. Outro detalhe tornava tudo ainda mais delicado: a profundidade das alterações químicas. Não estavam restritas à camada superficial. Elas se estendiam metros abaixo, indicando que o processo de decomposição ocorreu quando o material ainda estava enterrado, protegido do contato direto com o ar. Isso descartava explicações simples ligadas à vegetação recente ou acúmulo orgânico comum. Nesse ponto, a hipótese de um evento rápido ganhava força. Para que tamanha quantidade de material orgânico fosse preservada e decomposta lentamente no subsolo, algo precisava ter selado aquela estrutura de forma abrupta. Uma cobertura espessa, um soterramento massivo, um processo capaz de isolar o interior do ambiente externo quase de uma vez. O solo, nesse caso, não era apenas um meio. Era um arquivo, um registro químico que não dependia de crença, interpretação cultural ou narrativa histórica. Ele respondia apenas àquilo que realmente ocorreu ali.
e o que ele indicava era simples e perturbador. Algo grande, orgânico e estruturado ocupou aquele espaço por tempo suficiente para alterar permanentemente a Terra ao redor. Mesmo sem vestígios físicos preservados, a memória permanecia, invisível a olho nu, mas clara para quem sabia onde procurar. O solo não contava o que aquilo era, não dava nomes, não oferecia explicações finais. Ele apenas confirmava que o espaço não esteve vazio. E quando a Terra começa a revelar esse tipo de memória, a pergunta deixa de ser se algo esteve ali. A pergunta passa a ser que tipo de evento foi necessário para enterrar, preservar e apagar quase tudo, exceto o rastro que o próprio planeta se recusa a esquecer. Em alguns lugares, a química do solo já seria suficiente para encerrar a investigação. Mas ali, ela apontava para algo ainda maior, porque, misturados a esses vestígios orgânicos, surgiam sinais de um ambiente que não deveria existir naquela altitude. Indícios de que a Terra, em algum momento, esteve sob algo muito mais vasto do que montanhas. Quando os dados químicos foram cruzados com análises sedimentares mais profundas, o cenário deixou de ser apenas estranho e passou a ser incompatível com o ambiente atual. Entre as camadas de solo, surgiram materiais que simplesmente não deveriam estar ali. Argilas finas, depósitos compactados e estruturas microscópicas associadas a ambientes submersos começaram a aparecer em níveis que não condiziam com a geografia da região. Aquela encosta montanhosa, hoje seca e elevada, carregava vestígios claros de interação prolongada com água em grande escala. Não se tratava de um riacho antigo ou de um lago isolado. Os sedimentos indicavam movimento, pressão e deposição contínua, como se uma massa líquida tivesse avançado e recuado repetidamente, moldando o solo antes de desaparecer. O que tornava isso ainda mais desconcertante era a natureza desses depósitos. Eles não estavam espalhados de forma aleatória pelo entorno. Assim como a química do solo, os sinais de submersão respeitavam os limites da formação. Era como se aquela estrutura tivesse sido envolvida por água, enquanto o terreno ao redor sofria impactos diferentes, menos intensos ou em outro momento. As camadas analisadas continham partículas compatíveis com ambientes aquáticos, incluindo microvestígios orgânicos que normalmente se formam em locais cobertos por água por longos períodos. Esses elementos não costumam ser transportados facilmente para altitudes elevadas, sem um evento extremo capaz de vencer desníveis e resistências naturais. Outro fator agravava o mistério: a datação. As amostras apontavam para um intervalo temporal concentrado em alguns poucos milênios atrás. Não um acúmulo gradual ao longo de eras geológicas, mas um período relativamente curto, marcado por mudanças rápidas e intensas. Tempo demais para ser um acidente local. Curto demais para ser explicado por processos lentos e contínuos. A combinação desses dados começava a desenhar um quadro incômodo. Uma estrutura grande, organizada, orgânica, soterrada rapidamente e depois envolvida por um ambiente aquático que não corresponde à paisagem atual. Não era necessário nomear o evento para reconhecer sua escala. Aquilo não havia sido pequeno, nem localizado, nem discreto. Mesmo assim, nenhuma conclusão definitiva era proclamada. O cuidado metodológico permanecia, porque, embora os dados apontassem para algo extraordinário, eles não ofereciam uma narrativa fechada, apenas limites claros do que não poderia ter acontecido ali sem um evento fora do comum. A montanha, nesse ponto, deixava de ser apenas um local de interesse científico. Tornava-se um ponto de fricção entre o que se observa e o que se aceita. Um lugar onde a Terra guarda sinais de um passado que não se encaixa perfeitamente nas explicações confortáveis. O mais perturbador talvez não fosse a possibilidade de um grande evento de inundação, mas o fato de que ele parecia ter deixado marcas seletivas, como se algo naquele local tivesse interagido diretamente com forças capazes de remodelar a paisagem, absorvendo o impacto de forma diferente do entorno. Em muitos lugares do mundo,
Vestígios de água antiga contam histórias fragmentadas. Ali, eles pareciam convergir. Forma, interior, simetria, química e sedimentos apontavam para a mesma direção, sem jamais dizer o nome do destino. Como peças de um quebra-cabeça que se encaixam, mas revelam uma imagem difícil demais para ser encarada de uma vez. Alguns mistérios não se sustentam por falta de respostas, mas pelo excesso de evidências que não encontram um lugar confortável onde repousar. E naquele ponto específico das montanhas, a Terra parecia menos interessada em explicar o que aconteceu, e mais determinada a provar que algo realmente aconteceu. O que permanece ali não é uma prova definitiva, nem uma história pronta para ser contada em poucas frases. É um conjunto de sinais que resistiram ao tempo, à erosão e ao esquecimento. A pergunta talvez nunca tenha sido se isso confirma uma antiga narrativa, mas por quanto tempo esses vestígios ficaram enterrados, antes que alguém tivesse coragem de olhar com atenção. Se você chegou até aqui, é porque também percebeu que alguns mistérios não pedem crença imediata, apenas observação honesta. E se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos.